O parque à minha frente era um oceano de escuridão, interrompido apenas por algumas luzes distantes e fracas. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um cenário sombrio e opressivo. Ao caminhar, meus olhos foram atraídos para a quadra de basquete cercada por árvores. Algo ali não parecia certo. Sombras se moviam de maneira errática, criando figuras indistintas no meio da escuridão. Era como se pessoas encapozadas estivessem se escondendo entre as árvores, seus movimentos lentos e sinistros. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. As sombras pareciam estar me cercando, se movendo de maneira quase coreografada, sem um som sequer. Eu podia sentir o coração batendo forte no peito, cada batida ecoando na minha cabeça. Meus olhos tentavam encontrar uma fonte de luz, algo que pudesse me dar coragem para continuar. E então, vi a luz na janela do senhor vendedor de sucos, finalmente aberta. A visão dessa luz me trouxe um alívio momentâneo, como uma âncora em meio à tempestade. Com as chaves firmemente na mão, decidi me mover, atravessando o parque pelo lado oposto à quadra, mantendo a luz da janela como meu guia. Atravessar aquele espaço parecia uma eternidade. A cada passo, eu esperava que as sombras se aproximassem, mas elas permaneceram à distância, imóveis. Quando finalmente cheguei ao outro lado, senti um alívio profundo, mas o medo ainda não havia passado completamente. Com a luz da janela do senhor me guiando, continuei meu caminho para casa, sentindo o perigo ainda presente, mas, pelo menos, um pouco mais distante. O parque à minha frente era um oceano de escuridão, interrompido apenas por algumas luzes distantes e fracas. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo em um cenário sombrio e opressivo. Ao caminhar, meus olhos foram atraídos para a quadra de basquete cercada por árvores. Algo ali não parecia certo. Sombras se moviam de maneira errática, criando figuras indistintas no meio da escuridão. Era como se pessoas encapozadas estivessem se escondendo entre as árvores, seus movimentos lentos e sinistros. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. As sombras pareciam estar me cercando, se movendo de maneira quase coreografada, sem um som sequer. Eu podia sentir o coração batendo forte no peito, cada batida ecoando na minha cabeça. Meus olhos tentavam encontrar uma fonte de luz, algo que pudesse me dar coragem para continuar. E então, vi a luz na janela do senhor vendedor de sucos, finalmente aberta. A visão dessa luz me trouxe um alívio momentâneo, como uma âncora em meio à tempestade. Com as chaves firmemente na mão, decidi me mover, atravessando o parque pelo lado oposto à quadra, mantendo a luz da janela como meu guia. Atravessar aquele espaço parecia uma eternidade. A cada passo, eu esperava que as sombras se aproximassem, mas elas permaneceram à distância, imóveis. Quando finalmente cheguei ao outro lado, senti um alívio profundo, mas o medo ainda não havia passado completamente. Com a luz da janela do senhor me guiando, continuei meu caminho para casa, sentindo o perigo ainda presente, mas, pelo menos, um pouco mais distante. Finalmente em casa, depois de um caminho tão tenso, contei a um conhecido sobre a estranha experiência que tive e, exausto, fui dormir. No entanto, meu descanso foi interrompido abruptamente ao meio-dia. Fui acordado por um som insistente, alguém batendo na porta com urgência. Era um vizinho, trazendo uma cópia de um daqueles jornais sensacionalistas que todos conhecemos, cheio de manchetes alarmistas e imagens chocantes. Minha mente ainda grogue do sono demorou a processar o que eu estava lendo. Ali, na primeira página, estava a notícia de que um cadáver queimado havia sido encontrado na quadra de basquete, exatamente onde eu havia sentido aquelas presenças estranhas. O choque tomou conta de mim. O jornal dizia que, devido ao estado de combustão, ainda não se sabia se o corpo era de um homem ou uma mulher. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A sensação de perigo que eu havia sentido na noite anterior agora fazia todo o sentido. Aquelas sombras, aquelas figuras sinistras que eu havia visto de longe, estavam diretamente ligadas a um crime horrível. A proximidade do perigo, a realidade crua do que acontecerá tão perto de onde eu estava, era assustadora. Enquanto lia as palavras do jornal, uma mistura de alívio e horror me dominava. Alívio por ter conseguido atravessar o parque sem ser notado, por estar seguro em casa. Mas o horror de saber que, enquanto eu caminhava com medo na escuridão, algo terrível estava acontecendo ali, tão perto. A memória daquelas sombras, agora associada ao crime brutal, transformava-se em um pesadelo real, algo que eu sabia que não esqueceria tão cedo.
A notícia do cadáver na quadra de basquete se espalhou rapidamente, e logo eu estava compartilhando minha experiência com minha família. Foi durante essas conversas que descobri algo ainda mais perturbador. Um amigo do meu primo também havia testemunhado algo horrível naquela mesma noite. Ele havia voltado de uma festa e, sem transporte público para ir para casa, decidiu dormir no parque, do lado oposto ao que eu havia passado. Ele se escondeu em uma van abandonada, de frente para a quadra de basquete. No meio da madrugada, foi acordado por gritos que pareciam sair de um pesadelo. Ao olhar pela janela da van, ele viu as mesmas figuras sombrias que eu havia percebido de longe. Mas o que ele viu foi muito mais aterrorizante. As silhuetas estavam ao redor de uma vítima queimada em seus últimos momentos. O horror do que testemunhou o paralisou por um instante, mas logo a adrenalina tomou conta e ele começou a fazer barulho, tentando afastar aquelas figuras sinistras. As sombras perceberam sua presença e ele ouviu gritos para que fossem atrás dele. Em pânico, ele saiu correndo da van, atravessando várias ruas até chegar a uma avenida principal. Só então se sentiu seguro o suficiente para parar e respirar. Ainda aterrorizado, encontrou uma maneira de chegar em casa, mas o trauma daquela noite ficaria marcado para sempre. Saber que não fui o único a presenciar algo tão horrível tornou a experiência ainda mais perturbadora. Nossa tranquila área residencial, normalmente pacata e segura, havia sido palco de uma tragédia inimaginável. A sensação de segurança que eu tinha na minha própria vizinhança foi abalada profundamente. Não era uma história de fantasmas, mas era uma história real, de terror humano, que nos lembrava da fragilidade da segurança e da tranquilidade que tanto prezamos. Essa experiência, vivida por mim e pelo amigo do meu primo, trouxe uma inquietação profunda. Não apenas pelo que vimos, mas pelo que poderia ter acontecido se as coisas tivessem sido ligeiramente diferentes. A proximidade do perigo, a sensação de estar sendo observado e o horror do que realmente aconteceu naquela noite transformaram nossa percepção do lugar onde vivemos. Agora, a escuridão da madrugada carregava um peso muito maior, um lembrete constante do que aconteceu naquela quadra de basquete, tão perto de casa.